Olá pessoal, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, terça-feira, 1º de dezembro de 2020. É isso aí, dezembro chegou. Hoje então, dia do numismata. Para quem não conhece, numismata é aquela pessoa que coleciona moedas e selos. E também Dia Internacional da Luta contra a AIDS, data esta selecionada a partir de 1988, definida pela ONU, né, como Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Na história, em 1640 foi fundada a dinastia de Bragança, em Portugal, por João IV, rei português, que governou entre 1640 e 1656, fundando então a dinastia de Bragança, que ficou no poder até 1808, quando a dinastia transfere o governo para o Brasil, né, enquanto Maria I estava no poder, né, a mãe de Dom João VI. Depois que ele retorna para Portugal, então eles continuam no poder com a dinastia de Bragança, certo? Em 1822, vejam só a coincidência, ou não, né? De repente a data foi escolhida também por ele, mas Dom Pedro I é coroado imperador do Brasil, pouco menos de 3 meses após ter proclamado a independência do Brasil. Pedro I foi coroado imperador do novo país em um dia, né? Então, como este, né? Em 1822. Pouco depois, em março de 1824, ele já teria derrotado os exércitos leais a Portugal. E no mesmo ano, ele então instituiu a primeira Constituição do Brasil, que contava com o poder moderador, que era exercido pelo imperador, que estava acima dos demais poderes e foi fonte de discórdia e de desgaste da sua imagem junto ao povo, e também dos demais 3 poderes: o legislativo, que é aquele que criava as leis; o executivo, que é o que executava as leis criadas pelo legislativo; e o judiciário, que é aquele que julgava quem não cumpria as leis. Dom Pedro I então ficou no poder até 7 de abril de 1831, quando já era incapaz de lidar com os problemas do Brasil e de Portugal ao mesmo tempo, já que Dom João VI havia falecido em 1826 e a sua filha, infanta, já estava lá em Portugal. Infanta Dona Maria II, né, estava em Portugal tentando governar, mas o seu irmão, Dom Miguel, estava tentando tomar o poder, né, que era seu irmão e também tutor de Dona Maria, e futuro marido, né, porque ele era tutor dela até que ela completasse os 18 anos, então os dois casariam. Então, para manter a tradição, né, dentro das cortes europeias de casar dentro da mesma família, para manter o sangue, né, manter a tradição, a família forte dentro do trono. Então, o Dom Pedro I ele acabou abdicando do trono em 7 de abril de 1831 e deixando no poder o seu filho Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. E ele então retorna à Europa. E Dom Pedro I acaba morrendo no Palácio de Queluz, no mesmo quarto e na mesma cama onde ele nascera 35 anos antes. Em 1900, a questão do Amapá é resolvida. O Brasil vence a disputa por limites com a França. O problema em relação à fronteira entre o território do Brasil e a Guiana Francesa se arrastava por vários séculos. A França não reconhecia o rio Oiapoque como limite entre a Guiana e o Amapá, reivindicando para si parte do território do Amapá ao sul do rio. Contudo, o Tratado de Utrecht, assinado em 1713 pela França e por Portugal, estabelecia o rio Oiapoque como a fronteira entre os dois reinos na América do Sul. Desta maneira, o Brasil, como herdeiro do Império Português, alegava que tinha o direito sobre as terras ao sul do rio. Esta disputa territorial ficou conhecida como a questão do Amapá.
A situação se agravou a partir de 1895, quando tropas francesas invadiram o território brasileiro até o rio Araguari, apropriando-se de aproximadamente 260 mil quilômetros quadrados do território brasileiro. A questão necessitou de uma arbitragem internacional da Suíça. O Brasil enviou, então, o Barão de Rio Branco para resolver o problema, já que ele também havia liderado a comitiva que venceu uma questão territorial com a Argentina. A equipe brasileira foi bem preparada, enquanto que a França enviou diplomatas com pouco conhecimento, já que estava mais interessada em resolver um problema com a colonização africana. Desta maneira, no dia 1º de dezembro de 1900, no Tribunal da Suíça expediu uma decisão favorável ao Brasil. Como resultado, o Brasil incorporou 260 mil quilômetros quadrados ao seu território. Em 1913, a Ford Motor Company apresenta sua primeira linha de montagem móvel, organizada por Henry Ford. Em 1955, Rosa Parks, uma costureira negra norte-americana, foi presa por negar o seu assento no ônibus, a um homem branco, durante a jornada deste ônibus de um transporte público em Montgomery, no Alabama, nos Estados Unidos. Ela foi detida por não respeitar as leis locais de segregação social na cidade. A prisão de Parks, que já era envolvida em movimentos contra o racismo, resultou em um generalizado boicote dos negros ao transporte público da cidade. O ato de desobediência civil foi organizado por um jovem pastor chamado Martin Luther King Jr. O boicote ao sistema de ônibus duraria mais de um ano, e durante esse período os participantes buscaram as mais diversas alternativas ao transporte público, como andar a pé, de bicicleta, de carona e uso de carros particulares, tudo para evitar os ônibus. Obviamente, o impacto foi sentido pelas empresas de transporte, já que os negros representavam mais de 70% dos usuários do transporte público. Como resultado, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou anticonstitucionais as leis de segregação racial em Montgomery e no estado do Alabama no dia 13 de novembro de 1956. Inclusive, na cápsula diária de história do dia 13 de novembro eu falei sobre isso. No dia 20 de dezembro, então, Martin Luther King anunciou o fim do boicote, que terminou oficialmente no dia seguinte. Depois dessas vitórias, muitos outros movimentos pela igualdade, baseados em atos de desobediência civil, estariam por vir. Rosa Parks entrou para a história nos Estados Unidos como a mãe dos movimentos pelos direitos civis. Então, está aí mais um exemplo de que a mobilização é muito mais eficaz do que o uso da força quando se quer reivindicar direitos civis nesses movimentos, contra a discriminação racial. Lá nos Estados Unidos tinha esse movimento de segregação, então os negros eles tinham que entrar pela porta da frente do ônibus, pagar a passagem, descer e entrar pela porta dos fundos para poder ocupar os seus assentos no fundo do ônibus. Eles não podiam sequer passar pelo meio dos brancos para chegar até o fundo do ônibus. Os bancos deles eram os lá do fundo do ônibus. Então, quando os bancos dos brancos estavam todos cheios e mais um branco entrava no ônibus, os negros que estavam sentados tinham que levantar e ceder os seus lugares aos brancos. E isso aconteceu no ônibus em que a Rosa Parks estava e ela se negou a levantar e ceder o lugar dela a um branco. Ela também estava cansada da sua jornada de trabalho e ela estava pagando a passagem com o mesmo valor que aquele homem branco pagava. Então ela não se levantou. Pessoal, com isso encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Desejo a todos uma excelente terça-feira e um abraço do professor Elton. Fiquem com Deus.